Olá pessoal, aqui novamente o professor Walter Máximo, dando continuidade à lista de exercícios para concurso. Antes de dar início à resolução desse exercício, quero fazer uma observação. Nesse exercício do vídeo anterior, quando eu multipliquei 55 por 80, ao invés de eu falar 4.400, eu falei 44.000. Então eu peço desculpa, eu coloquei uma observação lá no vídeo, porém para alguns pode não ser o suficiente. Então só lembrando, é 4.400 e não 44.000. Bom, agora vamos ao exercício. Esta questão diz o seguinte: um professor apresentou dois cilindros retos de mesma altura e de diâmetros 3 decímetros e 2 decímetros. O cilindro menor estava com 80% de sua capacidade preenchida por um líquido, e o cilindro maior estava vazio, conforme indica a figura abaixo. Então, temos aqui o diâmetro do cilindro, temos aqui a altura do cilindro. Lembrando que a altura de ambos são iguais. A pergunta é a seguinte: despejando todo o líquido do cilindro menor no cilindro maior, o percentual ocupado pelo líquido no cilindro maior será de aproximadamente... Lembrando que o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Então, qual será a área da base? A área da base é essa circunferência que está aqui embaixo. E a altura, como deu para perceber, é essa medida aqui, que vai da base até o topo do meu cilindro. Para calcular a área da base, utilizaremos essa fórmula aqui, πr². E vocês podem verificar que o volume do cilindro nada mais é que a área da base, que é dada por πr² vezes a altura. Lembrar alguns detalhes do nosso exercício. Lá nós temos o diâmetro. Como o diâmetro dos dois cilindros eram respectivamente 2 e 3 centímetros, lembrar que temos que dividir por 2. Agora, já separando os dados do exercício, foi nos fornecido que o diâmetro do cilindro maior era de 3 decímetros. Inicialmente eu estarei encontrando o raio para poder calcular a área de sua base, tá? Lembrando que o volume de um cilindro é área da base vezes a altura. Para eu calcular o raio, basta eu estar pegando o diâmetro e dividindo por 2. A unidade de medida eu não nem vou estar utilizando aqui, que não tem necessidade. Outra coisa, estarei trabalhando com fração ao invés de número decimal. Alguns preferem, pode pegar o 3 dividido por 2, vai dar 1,5. Nesse caso eu vou estar trabalhando com a fração. Eu sei também que a área da base é dada por πr². Então eu vou pegar esse valor, substituir no lugar do r e multiplicar por π. Como ele não utilizou também o valor aproximado do π, eu vou estar considerando o π mesmo. Então 3/2 vezes o π. A ordem tanto faz. 3/2 vai dar 9/4 de π. Resumindo, então por enquanto eu encontrei a área da base do cilindro maior. Basta estar pegando esse e multiplicando por 5, que é a altura. E 9π vezes o 5 vai dar 45π sobre 4. Já está feito aqui. Agora vamos passar para o cilindro menor. O diâmetro do cilindro menor era de 2 decímetros. Novamente, para encontrar o raio, basta eu pegar o valor e dividir por 2. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Encontrando agora a área da base do cilindro menor. Então eu tenho πr². π que multiplica, o valor do r é 1/². E 1² vai dar 1π. Ou somente o π. Novamente eu vou pegar esse valor e vou estar multiplicando por 5, que é a altura. 1 vezes 5, então vai dar 5π. Então agora nós já temos o volume do cilindro maior e já temos o volume do cilindro menor. Porém, outro dado que nos foi fornecido é que o cilindro menor estava com apenas 80% de sua capacidade. Então o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar calculando 80% da capacidade do cilindro menor. 80% de 5 eu posso fazer da seguinte forma: 80%. 80 dividido por 100. Continuando na linha de baixo, 80% do volume do cilindro menor, então 5 vezes 80 vai dar 400. Dividido por 100. Cancelo 0 pelo 0, 0 pelo 0. 4 dividido por 1 dá 4. Então, resumindo, eu fiz o seguinte: 5π multiplicado por 80 vai dar 400π. Simplifiquei ou dividi 400 por 100, vai dar 4π decímetros cúbicos, tá? Porém, nesse exercício a gente nem vai estar levando em consideração isso. A pergunta é a seguinte: despejando todo o líquido do cilindro menor no cilindro maior, o percentual ocupado pelo líquido no cilindro maior será de aproximadamente quanto? Ou seja, ele quer saber
a razão do cilindro menor para o cilindro maior. Então basta a gente estar fazendo o seguinte, razão é sempre um valor dividido pelo outro, tá? Em outras palavras, se eu colocar o líquido do cilindro menor no maior, quanto estará sendo ocupado, tá? Então eu já tenho o valor do cilindro menor, que é 4 π. Já tenho o valor do cilindro maior, que é 45 π sobre 4. Então eu copiei o primeiro, que é 4 π, multiplicado por 4, que eu inverti o segundo, sobre 45 π. O que eu vou estar fazendo agora aqui? Eu simplesmente posso multiplicar 4 por 4, que vai dar 16 π sobre 45 π. Posso simplificar π por π, já cancelei ele. Resumindo, eu tenho 16 sobre 45. Agora eu vou estar transformando isso daqui em porcentagem. Então basta eu estar dividindo 16 por 45 e assim eu vou estar encontrando o valor que eu preciso. Como eu sei que algumas pessoas ainda têm dificuldade nesse tipo de divisão, eu vou estar fazendo o passo a passo aqui, demonstrando como efetuar essa divisão. Então vamos pegar 16 dividido por 45. Então vamos lá, 16 dividido por 45. Primeira coisa, eu tenho que verificar se o 45 é maior ou menor que 16. No caso aqui ele é maior, então não dá para ser efetuada a divisão. O que eu vou estar fazendo? Acrescento o zero aqui, vai ficar o 160, que é o número maior, e aqui eu acrescento o zero, vírgula. Agora eu posso iniciar a minha divisão. Eu quero o número que multiplicado por 45 se aproxima de 160. 3 vezes 45 vai dar 135. 135 para 160, faltam 25. Como eu já acrescentei o zero e a vírgula aqui, para continuar dividindo, basta acrescentar zero. Eu quero um número agora que vezes 45 se aproxime de 250. É o número 5. 5 vezes 45 vai dar 225. Sempre colocando o sinal de menos aqui. 225 para 250, faltam 25. Novamente, eu acrescento zero para continuar dividindo. E novamente vai ser o número 5. 5 vezes 45 vai dar 225. Para 250, 25. Podemos notar que chegamos numa dízima periódica. Ou seja, vai aparecer inúmeros números 5 aqui e nunca vai chegar no final. Então eu vou parar por aqui, tá? Se eu quisesse colocar 0,3555 e um monte de 5, eu poderia fazer. Agora eu tenho o resultado em números decimal. Se a pessoa que estiver resolvendo a prova prestar atenção, já vai matar que a alternativa correta é a letra C. Caso contrário, pega o valor que eu tenho em decimal e multiplica por 100. Assim você vai estar encontrando o valor correto em percentual. Então, esse número multiplicado por 100, basta deslocar a vírgula duas casas, duas casas. Então vai dar 35, como eu falei, infinito 5. A regra da aproximação diz o seguinte: quando eu tiver um valor e quiser aproximar, basta eu estar olhando o último valor aqui, ó. E o último valor é um número superior a 4. Então, de 0 a 4, eu manteria o número 5. De 5 a 9, eu arredondo o valor anterior para mais. Então, 35,56%. Alternativa correta, letra C. Espero que tenham entendido. Eu estarei dando continuidade nos vídeos aí. Obrigado pela colaboração aí. O canal está crescendo graças a vocês. Como eu falei, a única coisa que eu peço é que mande seus comentários aí, seja positivo ou negativo, onde eu devo melhorar. Se gostaram, deixe seu like. Obrigado e até o próximo exercício.